Olá, irmãos. Eu sou Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. E o tema de hoje é: Diabo não existe como um ser espiritual e nunca existiu. Irmãos, o sistema religioso tradicional nos ensinou a vida toda que o diabo é um ser espiritual do mal, um anjo caído, um iníquo, um inimigo de Deus. Até alguns dizem que é um tal de Lúcifer, né? Mais para frente farei um vídeo referente a Lúcifer. Então, irmãos, o sistema religioso tradicional vem nos ensinando a vida toda que o diabo é um ser espiritual, um ser do mal, um nosso inimigo, inimigo de Deus. E não é nada disso. Na verdade, o diabo, Satanás, demônio, é uma mitologia inventada pelo sistema religioso tradicional para botar medo, aprisionar as pessoas dentro das instituições religiosas, que parecem mais empresas fraudulentas, né? Na minha opinião. Vocês podem reparar, irmãos, que em toda igreja tem um diabo, um demônio, um satanás. É uma forma eficiente, infelizmente que é eficiente, de pôr medo e manter os fiéis dentro das igrejas, as chamadas igrejas, né? Que na verdade igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, o templo de Deus, a fim de sustentar a vida de luxo de seus líderes religiosos e etc. Irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler aqui 3 versículos da Bíblia que refutam essa mentira, né? Essa mitologia criada pela religião tradicional. No Antigo Testamento, no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 70, diz assim: Jesus dizendo para os seus discípulos: Não escolhi os 12, pois um de vocês é o diabo. Repare que é Jesus de Nazaré, no seu tempo, falando aos 12 discípulos, que um dos 12 era o diabo. Ele estava se referindo a Judas Iscariote. Agora eu pergunto, Judas Iscariote é o diabo do sistema religioso? Eu vou ler mais um versículo do livro histórico de Marcos, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: Não há nada de fora do homem passando para dentro dele que possa aviltá-lo. Mas as coisas que procedem do homem aviltam o homem. Ou seja, esse verso diz que tudo que sai do homem vem do próprio homem. Nada vem de fora, vem de dentro do próprio homem. E de acordo com esse versículo, eu pergunto, onde está o diabo, né? Onde está o Satanás? Está dentro do próprio homem, segundo Jesus. Vou ler mais um versículo que corrobora com esse assunto. Mateus capítulo 16, versículo 23. Mas ele, voltando-lhe as costas, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens. Vocês perceberam, irmãos, que nenhum desses 3 versículos se referiu a um ser espiritual, como diz o sistema religioso, que o diabo, Satanás, o demônio é um ser espiritual? Na verdade, diabo, demônio, Satanás é uma atitude errada,
uma atitude negativa do próprio ser humano. É obra da carne, carne ativada, é natureza humana. Simplesmente isso. Nossa natureza. De uma forma negativa. E tudo isso vem de dentro do próprio homem. E nada de fora. Como eu li o versículo anterior. E aonde está o demônio? Onde está Satanás? Nesses versículos. Então essa é a verdade, né? A gente vai lendo e entendendo os textos bíblicos e vai estudando a história, pesquisando a história, a Bíblia, e vai compreendendo cada vez melhor, tendo uma mente iluminada, uma compreensão melhor da verdade de Deus, né? Porque se a gente for pelo sistema religioso, é só enganação para manter seus fiéis dentro da igreja, dando o dízimo, ofertas e tudo mais, né? Para manter a vida de luxo deles da forma que a gente vê por aí. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Este é o Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. E tô só começando, vai ter muitos mais vídeos para vocês referente a esse assunto e muitos outros assuntos de todas as Bíblias, de toda a Bíblia, Me aguardem. E quem gostou, eu sou o Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. Graça e paz a todos.